Ela é a louca das plantas, a jardineira mais famosa do Brasil, a mulher mais legal do país para se falar sobre verdinhas, como ela chama. Ela é Carol Costa. Quando eu gravei essa conversa com ela, eu ainda projetava esse quadro aqui como um podcast. Então, eu não vou ter a imagem da nossa conversa, mas eu dei um jeitinho de ilustrar aqui essa prosa. Na semana do Dia Internacional da Mulher, eu não podia deixar de trazer esse bate-papo para esse espaço que é tão especial, em que todas as quintas-feiras eu continuo a percorrer as infâncias de todos nós. Isso porque lá no comecinho do ano passado, de 2020, eu lancei esse livro aqui, o Quando Eu Era Pequeno, com contos sobre a infância, que inclusive você pode adquirir acessando o link aqui na descrição desse vídeo. Eu sou Murilo Carvalho e Quando Eu Era Pequeno tá no ar. Antes de te apresentar essa conversa, porém, eu quero te pedir para dar um like aqui nesse vídeo. Se inscrever no canal, comentar, fazer os seus comentários, espalhar para os amigos falando sobre a existência desse canal, porque assim todo mundo se ajuda a crescer, tá certo? Tô esperando e aguardando aqui o seu like. Vai contando para todo mundo, tá bom? Olha, a Carol, quando eu comecei a conversar com ela, eu queria saber se havia uma louquinha das plantas no coraçãozinho dela quando ela era pequena. Essa prosa acabou enveredando para um rumo em que acabamos terminando jurando amizade eterna, igual duas crianças. Confere só. Ela é a jardineira e jornalista mais querida deste nosso país. Oh, que amor, tive que te interromper, Murilo. Imagina, obrigada. É com muito prazer e carinho que eu tô falando contigo, viu, Carol? Eu também, me recebi um abraço aqui à distância. Quando você era pequena, você era a louquinha das plantas? Você já tinha esse olhar verde já desde de pequenininha? Como é que era a Carolzinha? Eu não sei se já é uma semente de uma louca das plantas. Evidentemente eu não tinha responsabilidade de molhar nenhuma planta. Ou não tinha um vasinho que era meu. Eu fui criada na primeira infância em São Paulo em apartamento, e meu contato com jardinagem era descer para fazer bolinho de barro no play do prédio e para ficar caçando formiga. Era uma criança, acredite se quiser, muito tímida, bastante intimista. Foi só na adolescência que eu virei essa pessoa falante. Eu era bem para dentro, bem para dentro. Eu gostava de fazer origami, eu gostava de passar horas desenhando, eu amava desenhar. Eu ficava horas. Presente para mim era um caderno, era luxo dos luxos, ganhar aquele caderno de desenho que tem uma folha de papel de seda e uma folha de papel comum, uma de seda e uma de comum. Eu achava aquilo absolutamente incrível, porque eu podia copiar desenhos complexos de outras coisas e podia fazer os meus próprios desenhos no papel comum. Aquilo era mágico. Eu não sei se custava mais caro do que um caderno comum, mas era bem difícil ganhar um daqueles, né? Eu venho de uma família sem grandes posses. Meu avô era feirante e depois trabalhou na FEPASA, em Araraquara. Minha avó paterna trabalhou também em escritório. Minhas duas avós foram muito para frente, assim, muito aquém da época, porque eram mulheres que trabalhavam em escritório. Minha avó materna trabalhou em banco, e meu avô paterno, enquanto meu avô paterno era da ferroviária, o meu avô materno era caçador e pescador. Então, assim, eram duas famílias, né, bastante simples, né, porque meus pais cresceram em casa com chão de terra, dentro, nos quartos, né. Então, a nossa família cresceu com uma dificuldade financeira muito grande. Quando eu nasci, eu sou a mais velha de 3 irmãos, quando eu nasci, esse tipo de coisa, lápis de cor e tudo mais, era um luxo. Era um presente que se dava no Natal, uma caixa de lápis de cor e um caderno desses de papel de seda, né? Era uma coisa bem rara. Então, eu gostava muito, eu valorizava demais esses presentes como as relíquias que eles de fato eram. Mas quintal mesmo, eu só fui ter dos 11 aos 18, quando eu fui morar em Araraquara. Aí lá sim, morei em casa, e lá eu tinha bastante quintal. Eu tive uma relação no começo com o quintal
Um pouco é simplesmente a área de transição, é a área do fundo da casa. Quando eu tinha 13 anos, meu irmão nasceu, ele é bem mais novo que eu, e ficou um dilema. Eu divido o quarto com a minha irmã mais nova, ou se eu não quero dividir quarto, eu tenho que ir dormir na edícula. E para atravessar a edícula, eu tinha que atravessar o quintal, às vezes à noite. E eu morria de medo, eu era muito medrosa. Então, teve uma fase em que o quintal era o lugar do medo, né? O lugar escuro, o lá fora. E depois, quando eu fui ficando um pouquinho mais velha e comecei a trabalhar muito cedo, eu parei de ter esses medos porque a gente vai mudando o nosso foco, né? Eu lembro do quintal tanto como um lugar de transição e de passagem, quanto um pouco mais nova como lugar de fazer experimentos. Aí sim eu diria para você que tem uma semente do Louca das Plantas ali, mas muito mais pelos processos. Eu sempre fui louca por processos. Entender como que uma coisa muda, como ela se transforma. Aquela bolinha, eu ponho um negócio com terra, eu ponho água em cima e ela vira uma coisa com folhas. Aquilo é muito doido. Aquela coisa com folhas, em algum momento, produz um negócio esquisito que no dia seguinte explodiu em forma de flor. Como assim? O que era aquele negócio? Aonde essa flor estava esse tempo todo que eu não vi? Como que ela fica presa dentro de um botão que é tão menor do que ela? Já pensou? A flor do orquídea, a orquídea mais comum, a que a gente encontra em supermercado, Phalaenopsis. O botão dela é mais ou menos do tamanho, eu estou aqui olhando, da unha do meu dedão. Imagina que aquela flor é muito maior, né? Quando a flor termina de abrir, a pétala dela é gigante. Como que essa flor consegue ficar toda enrugadinha dentro de um botão tão pequeno? É essa a história que eu falo dos processos. Como é que, de repente, tinha um formigueiro aqui e no outro dia não tem formiga nenhuma? Está fechado, está tapado até a saída das formigas. Aonde as formigas estão? Então, eu gostava muito de entender o como e o porquê das coisas, mais do que o significado delas, o que é. Não, eu gostava de entender como é que as coisas se transformavam. Então, eu fazia pequenos testes. Eu lembro de um que eu fiz quando eu morava em São Paulo ainda. No prédio em que eu morava, tinha um pequeno jardim com azaleia. Era a época de azaleia, as pessoas tinham bastante azaleia no prédio, como hoje a gente tem pândanos, tem plantas, tem moda também, né? E azaleia é um arbusto chinês que gosta de frio, não é assim super recomendado para todo o Brasil, porque em muitos lugares ele não vai para frente por causa do calor. E ele tem uma curiosidade, ele é bem difícil de reproduzir por estaca, que é você cortar um galinho e enterrar. Para fazer a reprodução por semente aqui no Brasil, com o nosso clima quente, também não funciona. Então existe uma técnica de reprodução nesses casos que a gente evita usar porque é uma das mais trabalhosas, que chama auporquia, que consiste basicamente, a árvore continua lá, o arbusto continua lá, no lugar que ele está, você não mexe nele, você pega um galinho que você acha que está em bom estado, mais ou menos da espessura de um lápis, e faz uma rachadura nele, bem pequena, com uma faca ou um canivete afiado. Você corta uma lasquinha dele e ele continua preso na planta principal, ele não vai sair. Você faz um machucado nele. Em volta desse machucado, você faz como se fosse um bombom, literalmente um bombom. Quem olha de longe vê que tem um bombom amarrado no galho. Você faz uma bola de musgo bem úmido, você pode até colocar enraizador nesse musgo, e você envolve essa bola com um saco plástico, amarrando as duas pontas como se fosse um sonho de valsa. Você vai amarrar as duas pontas, mantendo o galho na árvore. Ao longo de uns 3, 6 meses, dependendo da espécie, aquele talinho que você fez em contato com a umidade, ainda mantido com a planta-mãe, começa a enraizar. Ele vai soltar a raiz dentro do musgo. E aí, depois de alguns meses, você abre o bombom, corta definitivamente aquele galho da planta-mãe, mas ele já está todinho enraizado, e aí você consegue fazer uma muda daquela planta. Eu fui fazer auporquia quando eu devia ter, sei lá, 9 ou 10 anos. Eu lembro disso. Eu devo ter visto em alguma revista, achado incrível, e eu falei, vou testar. Só que é uma técnica muito, muito lerda para criança, né? Então, assim, não é um negócio que no dia seguinte... Eu lembro de levantar e passar
no mesmo galho durante algumas semanas. Para mim era uma eternidade, porque o negócio simplesmente não mudava, e eu sempre abria o pacotinho para ver se já tinha. Caramba! Claro, né? Aquela ansiedade infantil não deixa a gente. O tempo passa mais lento quando a gente é criança também, né? Com certeza, com certeza. O tempo de fuçar as trilhas de formiga, o tempo de você ficar cavocando um buraco de aranha para ver se você consegue pegar a aranha com chiclete, o tempo de você ficar... Tem horas que você está à toa, né? Você está com um graveto na mão, à toa, brincando de bater na planta. E eu vejo isso. Criança tem essa coisa muito fluida de descoberta. Ela tem meio que dentro dela um ar meio naturalista, que é saudável, deveria ser estimulado mais pelos pais, né? Eu vejo o pai colocando criança no Kumon, eu vejo o pai colocando criança no inglês, colocando a criança na natação, enchendo de atividades, elas também são muito ricas, mas eu vejo pouco pai e mãe estimulando de verdade. Não é assim, vou levar num parque para andar de bicicleta. É estimulando verdadeiramente um certo flanar no mundo verde. É um estar à toa mesmo, não é estou aqui desenvolvendo uma atividade, agora vamos andar de patins e depois vamos subir aqui naquele morro. Não, é tipo, estamos à toa. Estamos aqui só porque o lugar é bonito, a gente está só curtindo, a gente está sentado, contemplando um pouco. É uma coisa, é outra energia, né? É uma energia de paz, uma energia de aterrar. Eu sempre lembro dessa palavra, a gente fala que tem um fio terra no chuveiro, né? É o fio que ajuda a evitar curto-circuito. E eu tenho muito essa sensação de quando você está descalço andando na terra ou na grama, ou quando você está plantando efetivamente com as mãos na terra, que é a sensação de você aterrar, aquela energia que é a energia que a gente usa, muito cerebral, do fazer coisas, do executar, do ticar tarefas ao longo do seu dia, que muita criança já tem essa coisa hiperativa, ansiosa. Quando você começa a mexer um pouco com terra, dá 10 minutos você aterrou essa energia que é física, né, elétrons mesmo, essa energia descarrega. A gente fica mais calmo depois de uns 10 minutos mexendo na terra. E seria muito bom se a gente pudesse fazer isso com os nossos filhos e netos, né? Meu, eu tô muito... Eu tô viajando aqui no que você tá falando, porque realmente, né, a gente não pra prestar atenção no que as palavras que a gente usa no nosso dia a dia significam, e elas têm todas essas relações e esses significados. Que massa, que legal pensar nisso. Dentro do meu apartamento, por exemplo, não tinha plantas, né? Hoje é até tendência de decoração, o tal do Urban Jungle, mas na minha época de infância não tinha, né? Como é que era dentro da sua casa, seu convívio com seus avós, com seus pais, enfim? Seus irmãos vieram depois, né? Minha irmã tem 3 anos a menos do que eu, né? Uhum. Meu irmão é que veio bem depois, né? Eu fui uma criança bem quieta até minha irmã nascer, mais até a minha irmã ter idade suficiente para me atormentar. Aí, sim, eu acho que eu fui saindo um pouco da concha por causa dela, porque eu realmente era um bicho encasulado, né? Então, minha irmã com 3 anos, eu com 6, aí sim ela já me provocava, queria brincar, queria companhia, eu era grande ídola dela, ainda sou. Então, ela me instigava a fazer coisas mais junto. Mas até os 6 anos eu era uma criança que mal falava. Minha mãe às vezes entrava no quarto para ver se eu estava viva, porque eu estava em silêncio. Eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava de brincar com outras crianças, eu gostava de ficar quieta desenhando, ou fazendo dobradura. Ou, eu era louca por quebra-cabeça. Né? Então, eles me davam quebra-cabeça de Natal, era a minha alegria, assim. Quanto mais difícil, mais eu gostava. Era uma criancinha nerd. Eu tô me dando conta agora. Eu era uma criancinha muito nerd. Eu aprendi a ler muito cedo e eu tinha meus pais, como passaram muitas dificuldades na infância, sempre valorizaram a questão da educação. E naquela época tinha o Círculo do Livro. Então, eles assinavam o Círculo do Livro a duras penas para que a gente tivesse livros em casa, tanto livros adultos quanto livros de criança, para que a gente tivesse bastante material em casa. E isso eu sei que eles nunca fizeram. A gente podia não ter muita roupa, a gente podia não sair para balada quando era mais velho, mas a gente sempre teve acesso a muito livro. Eu era uma criança que frequentava muita biblioteca, né? Eu aprendi a ler e escrever com 5,
não era comum naquela época como é hoje. E aí com 6, na verdade com 6, né? E aí com 7, que era quando você efetivamente era alfabetizado, eu fui para a escolinha e a professora falou para minha mãe, vocês deviam passar ela de ano, porque o que ela ia aprender nesse ano, que é escrever, ler e fazer conta, ela já sabe. Ela está exatamente um ano na frente dos alunos da turma. E meus pais pensaram bem antes de dizer não, porque eu já era, na minha turma regular, a mais baixinha. Eu era uma criança bem pequena. E eu acho que eles fizeram certo, porque hoje a gente tem essa tendência de ficar acelerando as crianças. Meu filho aprendeu a escrever com 5 anos, ele fala 3 idiomas com 7, e eu acho que essa aceleração não necessariamente faz bem para as crianças, faz muito bem para alguns pais, né? Eles falam com orgulho dos filhos serem tão avançados, mas o avançado também deixa para trás algumas coisas que são fundamentais de você fazer na infância e que você não vai ter outro momento para fazer depois. Você não vai recorrer a esse tempo depois, né? Então, se você não brincou de faz de conta o suficiente, se você não... Você fala que você começa o seu livro com quando eu era criança, que é uma expressão bem comum, né? Uhum. Outra expressão muito comum que a gente falava quando era criança é, tá bom, então eu era fulano, eu era um dragão, e você, então eu era, né? Essa expressão é muito interessante, né? Depois Chico Buarque pegou ela, agora eu era herói, agora eu era não sei o quê, né? Tem uma música dele em que ele começa assim, né? E eu acho que agora eu era princesa, agora eu era uma exploradora, agora eu era astronauta. Eu brinquei muito sozinha e eu inventava muitas histórias na minha cabeça. Agora eu era sereia, eu adorava fingir que eu era sereia quando eu ia nadar. Então, e aí, né, se a gente está enchendo as crianças hoje de atividades, cadê o tempo para brincar de faz de conta, né? Cadê esse tempo que é tão para dentro, tão intimista, de você realmente curtir sua infância? Eu vejo pais e mães de amigos de crianças no meu entorno, né? E eles não sabem brincar. Eles sabem jogar videogame, eles sabem andar de bicicleta, mas o simplesmente fingir, simular histórias, que é uma coisa que envolve só o lúdico, não envolve nenhuma coisa a mais, né? Eles não sabem. E eu acho isso rico para qualquer adulto. É excelente para as crianças, mas é especialmente legal para os adultos, porque estimula muitas áreas da nossa criatividade. Não fugi totalmente da pergunta que você fez, eu não sei para onde que eu fui. Abri uma janela e fui. Não, tá incrível. O meu projeto de faculdade, meu TCC foi uma revista chamada Revista Infância. A gente ganhou 3 prêmios com ela. Você não era uma criança nerd, você era uma adulta nerd também. Mas hoje eu sou uma adulta muito criançona. Ah, que delícia. Eu acho que eu mantive um pouco dessa incapacidade de se sentir ridículo. Eu acho que eu mantive um pouco disso em mim, porque, por exemplo, eu vejo pouco adulto gargalhar. Eu quase não vejo meus colegas gargalharem assim no dia a dia, né? Uhum. É diferente quando estão um pouquinho embriagados no bar e a gente está comentando uma fofoca e tudo. Eu estou falando de gargalhar mesmo, com as coisas bobas da vida, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente pode fazer sem ter muita vergonha do que os outros vão pensar, né? Eu abordo pessoas estranhas na rua, às vezes, né? E eu faço isso me sinto um pouco como uma criança faria, né? Moça, o teu sapato tá desamarrado. Ou então, olha, posso colocar... eu tô te tocando, moça, mas é só porque a tua etiqueta tá pra fora desde que eu entrei na fila do banco e ela tá me irritando tanto. Ela tá aqui, ó, tá vendo? Ela tá pra fora da sua blusa. Isso não é um pouco do universo da criança, do infantil? Do tipo, eu não tenho muito... Não estou dentro muito das caixinhas, das convenções sociais, do poder falar ou não falar. Aí dessa politicagem adulta, né? Ajuda muito. Pois é, né? E essa criança me ajuda muito. Quando eu vou fazer alguma coisa que eu não me sinto segura, é ela que fala primeiro. Eu abro, às vezes, por exemplo, vou participar de um evento, um simpósio, com um monte de biólogos, engenheiros, com gente, né, gente que tem mais experiência em planta do que eu. Eu, no fundo, sou uma jornalista que fala de planta, né? Uma jardineira, né? E aí eu vou abrir o simpósio e eu começo falando,
Pessoal, vocês não têm ideia de como eu tava nervosa. Me deu até um piriri ali nos bastidores. Imagina que eu tô do lado de 3 ídolos meus. Eu acho que é a criança que fala isso, né? É ela que vem para salvar o adulto nessas horas, né? Você tem que assumir, porque vergonha, medo, raiva, a gente vai sentir sendo adulto também. Só que a gente tem uma tendência de achar que essas emoções são menores, que a gente tem que se comportar com lisura, que a gente tem que ser adulto. E o que é ser adulto se você não puder demonstrar raiva, medo e insegurança também, né? Ô, Carol, eu quero muito, muito mesmo agradecer esse bate-papo, porque ele foi muito maravilhoso. Você brincava de pique-esconde? Mas muito, muitíssimo, muitíssimo. Você estava falando de mexer com terra e de não dar tique quando aparece qualquer bichinho. Eu estava lembrando aqui o tanto que eu amava brincar com tatu-bola, aquele insetinho que a gente chama de tatu-bola. Também, era muito legal. Aí ele desenrola, ele começa a andar, ele parece um botãozinho com pernas. Aí ele começa a andar aquelas perninhas minúsculas e ficar mexendo com a centopeia para ela enrolar. Sim, e descobrir aquelas plantinhas que fecham, aquelas que você toca nelas e elas fecham. Dorme, sim. E pegar pétala tem uma planta tóxica, inclusive. A gente tem tanto pânico com as plantas tóxicas hoje, né? Eu brincava com uma tóxica bem famosa, que é a lamanda, a flor amarela, com a pétala redonda, é bem plantinha de desenho, parece um canudinho, um copinho, o cálice dela, e ela tem 5 pétalas planas, bem redondas. Aí a gente arrancava e ficava batendo para fazer um barulhinho na mão, assim, faz um... Sabe a hora que bate? Lembro. Nossa, demais. E hibisco tinha uma história que era a saia da bailarina. Aí você tirava uma saia, tirava outra e ela fazia cocô. Uma coisa boba. Você apertava um lugar ali e soltava a parte interna da planta, parecia que ela... sei lá o que ela estava fazendo, né? Saía uma parte verde de dentro. E a felicidade que era encontrar um dente de leão e sair soprando na cara dos amigos. Nossa, maravilhoso. Tinha que soprar num sopro só. Num sopro só. Num sopro só. Não, e pegar folha grande, seca e deixar aí numa correnteza, às vezes na chuva que estava no meio-fio, ficar acompanhando a folha, rebolando em cima da água, até sumir de vista. Tinha aquele trevinho de 3 folhas, que é uma erva daninha. É muito comum até que não era o trevo de 4 folhas, esse que é tão raro e tal. Era o trevinho de 3 folhas que você encontrava em qualquer lugar, assim. A coisa que eu mais gostava era tirar ele da terra e ficar mordendo o caule, porque ele é azedinho. Azedinho, sim. A gente fazia saladinha de boneca com aquilo. Ai, que delícia. Não, nossa. E fazer bolinho de barro, por favor, que criança não brincou de bolinho de barro? Não deveria ter sido criança. É verdade. Deve ser obrigatório brincar com barro. Tem pesquisas que mostram que 20 minutos em contato com a terra ajudam no desenvolvimento cognitivo das crianças. Elas passarem 20 minutos em contato com a terra. Tem outras pesquisas que mostram que tem um tipo de bactéria que é específico da terra. Tem uma bactéria que só nasce na terra, só surge na terra. A gente só tem contato com ela se puser a mão, o pé na terra. E ela ajuda no desenvolvimento das crianças na escola. Você entende? É muito mais longe a história do que simplesmente, ai que bonitinho brincar de barro, né? Carol, brigadaço por esse papo, viu? Foi incrível. Imagina, Murilo, imagina. Minha nova amiga de infância, amei esse papo. Esse é um ótimo jeito de terminar esse podcast. A gente pode ser amigo? Vamos. Vamos ser amigo? Vamos ser amigo, então. Então agora eu era uma aventureira. Você era o dragão. Eu descobria você no meio de uma floresta. Ai, eu tava no meio da floresta prestes a caçar uma onça pintada. Uau! Tá bom. Daí então eu pegava o meu celular e desligava porque a gente já estourou esse horário. Valeuzaço, Carol. Aproveita essa tela final aqui para conhecer os outros conteúdos deste canal e caso ainda não esteja inscrito, é só clicar aí na minha carota, nessa bolota do meio. Beijo, fui!